Fala galera, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou o Adilson Felipe. Se inscrevam nesse canal, deixem um like. O canal ainda é pequenininho, cada ajuda de vocês é muito relevante para mim. Pessoal, hoje eu quero trazer testemunhos de vida que aconteceu comigo na vida de um familiar meu. Eu senti no coração de trazer algo um pouco diferente do day trade. Ainda assim a gente vai cair no assunto financeiro. Mas eu senti no meu coração de trazer esses testemunhos que aconteceram comigo por algum motivo. Talvez alguém precise escutar essa mensagem, tá? Eu sei que é um vídeo que não vai dar visualização, não vai dar engajamento, mas se alcançar uma pessoa que precisa escutar, que precisa ouvir essas histórias, já vai ter valido a pena. O primeiro testemunho aconteceu comigo. Eu trabalhava o dia todo, isso lá na época da faculdade. Eu trabalhava o dia todo 100% comissionado com vendas, e a gente fazia todo o processo de vendas, desde a prospecção até a venda final, até o fechamento, enfim. Era muito difícil, porque precisaria se criar necessidade na pessoa de ela entender que precisaria consumir o produto. Era muito difícil. Beleza. E aí a gente trabalhava 100% comissionado, era correria, pauleira, e nessa época eu estava já no estágio da faculdade. E nesse dia específico eu ia atender um primo meu que mora a 20, 30 quilômetros da cidade onde eu moro. Então ele morava em outra cidade. E ele iria lá na consulta à noite. Então eu ia fazer a faculdade à noite. Eu ia trabalhar o dia todo e à noite eu ia atender ele. Umas 4 horas da tarde, eu lá trabalhando. Ele manda uma mensagem falando assim: Felipe, não vou conseguir ir na consulta, cara. Eu perdi o ônibus, perdi o horário aqui, pá. E eu já tinha, se eu não me engano, ele já tinha faltado uma vez. E aí, se falta uma segunda vez, os professores zeravam a nota do mês, o negócio zerava tudo, você perdia tudo, porque eles entendiam que talvez o aluno estivesse dando migué para não atender os pacientes. Então eles forçavam isso aí para que todo mundo estivesse atendendo. Enfim, eu falei para ele: cara, não dá, você precisa vir, já tem uma falta, eu vou ficar com zero. Faz o seguinte, fica prontinho que eu vou ir te buscar. Eu tinha um Corsinha 2004. Cara, ele era uma cor tipo chumbo, assim, não sei, uma corzinha bem bonita, 1.4. Pensa num Corsinha gostoso, cara. Daí 6 horas da tarde, acabei meu trabalho, já fui pra essa cidade buscar ele, pá, busquei, voltei, pá, correria. Não comi nada, só tinha almoçado, malemar almoçado, uma marmita lá, reba, marmita ruim do caramba, nem almocei direito. Fui lá, busquei ele, 7 horas, 7h15 da noite, eu já tava na faculdade, aí fiz o atendimento dele. Enfim, aí atendi, fiz um procedimento nele de canal. Pra quem sabe aí, canal é muito difícil, cara. Canal principalmente quando você está na faculdade, é muito chato de fazer. Resumo da ópera, daí eu atendi ele. No que eu atendi ele, nós saímos lá umas 11 horas da noite da faculdade. E aí eu fui levar ele embora pra essa cidade onde ele morava. Enfim, eu estava trafegando numa via de mão dupla. E no meio assim da rodovia tem aquelas muretas que dividem ali as vias, né? Eu esqueci o nome daquelas muretinhas. E aí, no que eu tava trafegando mais de 100 por hora, de repente eu apaguei. E no que eu apaguei, eu voltei bem rápido também. Creio eu que por excesso de cansaço, sem comer, não sei se caiu minha pressão, o que foi, que eu apaguei e já voltei. E no que eu voltei, o carro já tava girando, já tava rodopiando na rodovia, e ele só parou nessas muretas centrais. Enfim, foi batendo assim, rodando, e deu perca total no carro. Era um dia que talvez estivesse agendado para que eu viesse a falecer. Foi um dia que as coisas deram tudo errado, sabe? As coisas não estavam dando certo, e a gente forçando para que desse certo. Enfim, eu sei que quando eu estava rodando aquele carro, são fração de milésimos de segundos. Para quem já se acidentou sabe que é tudo muito rápido, mas durante esses segundos, esses milésimos segundos, cara, passa um turbilhão de pensamentos na tua cabeça, na tua mente. E uma das coisas que eu pedia para Deus é que nesse turbilhão de pensamentos, em fração de milésimos, era que Deus tomasse o controle daquele carro, porque eu não tinha mais o controle do carro. E graças a Deus eu saí daquele acidente ileso. Pra não dizer que eu não fiz nada, eu dei um arranhão aqui nesse lábio, aqui desse lado aqui, ó, porque eu acho que eu bati minha boca no volante e eu saí ileso. Então Deus tomou o controle daquele carro quando eu não tinha mais controle.
e me deu um livramento de morte. Então assim, em alguns momentos das nossas vidas a gente vai precisar ter essa confiança em Deus, porque as nossas forças não serão suficientes para que nós resolvamos algumas situações. Tem situações que é só Deus, e aí são nessas situações impossíveis é que Deus age em nosso favor. Agora, em relação ao financeiro, era uma época que estava um pouco mais difícil, então a falta de dinheiro te faz você a se submeter a algumas coisas desnecessárias. Então, um trabalho aqui extremamente cansativo, difícil, o número de refeições, refeição de má qualidade naquela época ali. Então, acaba que a falta de dinheiro faz com que você se abstenha de algumas coisas e você se submeta a situações que não precisaria caso você tivesse dinheiro. Então, por isso que eu tenho muita vontade de ganhar dinheiro, eu tenho vontade de vencer na vida, para cada vez mais tentar dar o melhor para os meus familiares, sabe? Eu tenho uma vontade de dar o melhor para, sei lá, meu pai, minha mãe, construir uma casa para eles legal. Meu pai e minha mãe hoje eles são estabilizados, são bem de vida, mas sabe, dar ainda mais para eles, para minha esposa, para minha filha que tem 1 ano e pouquinho. Dinheiro é bênção quando você não se torna escravo e refém dele, tá? O segundo testemunho de vida, galera, sei que é um pouquinho cansativo, mas alguém acho que precisa escutar isso. Foi com o meu pai. Foi numa época lá que ele pegou Covid antes da vacina. Teve uma época que tava todo mundo morrendo. Pegava Covid e morria. Pegava Covid e morria. Se tivesse comorbidade, então esquece. Morria. Enfim. Ele pegou Covid e eu sempre falava pro meu pai e minha mãe, ela também pegou. Bom, vou contar uma história, pra ficar mais triste ainda essa história. Ele pegou Covid fruto do meu casamento. Eu fiz o casamento na pandemia, a gente tomou todos os cuidados, mas ele pegou esse Covid ali veio do casamento, sabe? E infelizmente ele pegou o Covid, foi no meu casamento. E aí a gente fez uma festinha lá, enfim, ele pegou o Covid. E aí eu sempre falava, monitora a saturação, até que um dia da saturação dele deu baixa e ele foi pro hospital, já tava com 50% do pulmão já tomado, já comprometido. Minha mãe já tava com 30%, 40%, enfim. Minha mãe passou pelo processo, só que meu pai foi arruinando, até que ele teve praticamente 100% do pulmão comprometido. Com 80%, 90% ele já foi encaminhado para UTI, já foi entubado. Naquela época tava uma intubação de gente, cara, e já foi entubado. E no que ele foi entubado, aí já bate aquele desespero, né? Poxa vida, eu vou perder meu pai por causa do meu casamento, onde ele pegou Covid. Então assim, a amargura, a tristeza que eu senti era muito grande, porque, cara, foi lá do meu casamento, ele pegou Covid lá no meu casamento e eu vou perder meu pai por causa de uma festa de casamento, cara. E na época não tinha condição, então meu pai proveu o casamento, ajudou ali, o meu sogro, enfim. Aí sabe, vai batendo todos aqueles pensamentos, ele foi entubado, 100% do pulmão começou a se comprometer e cada dia só piorava o quadro dele, só piorava. Até que um dia a médica me chamou lá, a gente fazia visitas diárias lá, uma vez por dia. E um dia a gente ia lá, eu via ele todo magro, assim, entubado, inerte, com as mãos inchadas, uma cena horrível, cara, horrível. Você vê um familiar seu ali, cara, você não tem o que fazer, você entra naquela situação, várias pessoas na mesma situação e todo mundo indo embora, morrendo. E eu pensava comigo, meu Deus, eu vou perder meu pai, cara, por causa lá da festa de casamento. Senhor, tenha misericórdia, não deixe que isso aconteça. E a gente sempre orando, buscando a Deus para que Deus realizasse, fizesse o milagre. Mas o que acontece? Um dia a médica me chamou e a gente naquela esperança, a gente em oração a Deus, a médica me chamou e falou assim: seu Adilson, o seu pai, ele está numa situação muito difícil. E já se preparem, já avise os familiares, já fiquem preparados que a situação dele está muito difícil. Ela quis dizer que ele não aguentaria, que ele morreria, enfim. E provavelmente ele estava no estágio final. E ela falou ainda,
Agora, se acontecer um milagre, né, se ele realmente ainda sobreviver, ele não vai ser a mesma pessoa. Não aguarde a mesma pessoa, vai ter sequelas cerebrais, vai ter sequelas físicas, tá? Então fiquem preparados, já avisem os familiares. E eu fui com aquela coisa no coração, mas não aceitava, não é possível, Deus vai fazer um milagre, não vai acabar assim essa história. E à noite, eu fui na igreja, no que eu fui na igreja, numa igreja que a gente não frequentava, o pastor daquela igreja nem me conhecia, nunca tinha visto na vida, nada. Eu tava lá na galeria, lá no fundão, ele falou, ó, eu tenho uma palavra para você, Deus manda te dizer que não é o fim, que Deus vai dar o livramento e vocês vão sair vencedores. Enfim, ele foi muito específico, ele não sabia da minha vida, nem me conhecia, nada. Ele foi muito específico que Deus daria a vitória. No dia seguinte, nós recebemos uma notícia assim, a médica falou o seguinte, ó, o seu Adilson teve uma leve melhora, quase que insignificativa, mas uma leve melhora. E quando eu escutei essa mensagem, essa palavra, eu falei, o milagre está acontecendo. E de repente, dia após dia, ele tinha leves melhoras. Quando a gente viu, ele estava no quarto. Então, Deus fez um milagre por completo. Hoje meu pai está entre nós, está com saúde, não tem sequelas. Na verdade, ele teve sequela, ele teve cataratas. O médico disse que é por conta do Covid, enfim. Mas uma pessoa normal, sabe, cérebro normal, não teve nenhuma sequela nesse sentido. A única coisa que ele tem hoje, ele já fez a cirurgia da cataratas. O pulmão dele é um pouco mais fraco, então ele não consegue correr uma maratona, mas vive normal, anda normal, joga bola, enfim. Mas não consegue correr uma maratona, enfim. Então foram dois testemunhos de vida que o milagre em que Deus pôde providenciar. Agora, um fator importante, naquela época todo mundo estava sendo internado no SUS e nós internamos o meu pai na clínica particular e depois a gente via como pagava, porque a gente sabia que no SUS talvez os cuidados seriam menores, e graças a Deus nós vencemos. Mas quando a gente saiu quando finalizou todo o processo, eu sei que ficou uma dívida de mais de R$200 mil pelos dias internados, pelos médicos, enfim. Aí teve que vender alguns imóveis, enfim. Então o dinheiro do meu pai proporcionou um lugar melhor para que ele pudesse se recuperar e sair dessa. Claro que é a mão de Deus, é 100% Deus, mas aquilo que está ao nosso alcance a gente tem que fazer. Talvez se tivesse num SUS da vida, não sei se o fim da história seria a mesma coisa. Então, o dinheiro, ele é bênção na nossa vida quando a gente sabe usá-lo, quando a gente não se torna escravo dele, mas a gente usa em nosso favor, para que a gente consiga trazer conforto para os nossos familiares, trazer saúde, trazer segurança em um país que a gente vive tão inseguro. Então são dois testemunhos de vida para que renovem a fé de vocês e façam crer que existe alguém lá de cima olhando por nós, olhando cada passo seu, o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua honestidade, a sua integridade. Assim como Noé, que Deus achou um homem justo em meio a uma época de devassidão, talvez Deus encontre o seu coração justiça, encontre em seu coração caridade, bondade, e que nós prossigamos assim, sendo justos aos olhos do Senhor, que é o que mais importa, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês e vai ser bênção em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente, vamos trabalhar.